Olá, saudações e bem-vindo, caro internauta, a mais uma edição do Olho Visionário, o programa da Vilanculo TV que aborda assuntos que marcam a atualidade nacional. José Mururi, boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição. Boa noite, Paulino. Boa noite, colega Geoff Gold. José Felipe, boa noite. Boa noite, Paulino, nosso apresentador. Boa noite, colega Mururi. Jovem empresário e ativista social do distrito de Vilanculo, província de Inhambane e Sinamugi, empossado na CTA para ocupar o cargo de vice-presidente de Turismo, Hotelaria e Restauração. Enquanto isso, o ciclone tropical Eloise, que se fez sentir no último fim de semana, destrói totalmente 10 casas construídas por material precário no distrito de Vilanculo, deixando ao relento 40 famílias. Alguns dos assuntos que marcam a nossa presença nesta edição do Olho Visionário, mas antes vamos conferir os fatos da semana. José Felipe, seu fato da semana? Bom, eu escolhi como fato da semana o sequestro que aconteceu na cidade de Tete, no bairro Agostinho Neto, se não estou em erro. Mais um episódio sobre panorama de sequestro de um cidadão conhecido por Celestino Chacanhanza, se não estou em erro. Isso foi publicado no Balanço Geral. Continuamos a assistir à tristeza sobre o modus vivendi da nossa sociedade e de condenar veemente essas atitudes. Os visados pelo ato são desconhecidos. Apareceram exatamente testemunhos que puderam provar na íntegra o que aconteceu, mas eu só trago este facto para lamentar mais uma vez esta situação. Pese embora que tratava-se de indivíduos pertencentes a uma formação política da oposição, mas não faz parte do estilo de um povo, numa sociedade, haver uma perseguição na arena política e haver sequestro porque é de um outro partido. Negamos, repudiamos essas atitudes. Esperamos que estejamos todos juntos, unidos, na luta contra o Covid-19. Isso é que nos interessa no dia de hoje. Não pensamos em sequestros, não pensamos em maldades, não pensamos em guerra, mas sim na luta contra o Covid-19. Obrigado, José Felipe, pelo seu fato da semana. José Mururi? Bom, o fato de semana elegi o incêndio em Quilimane. Houve um incêndio que abrangiu o mercado de Quilimane. Por aí fala de 50 barracas que foram incendiadas. Talvez porque terá havido corte-circuito numa das barracas de fornecimento de material elétrico, mas o que se constatou no desenvolver de tudo isso, falo sobretudo do incêndio, houve uma negligência na parte dos bombeiros, isto porque o que acontece no mesmo dia, o carro dos bombeiros terá passado pelas instalações do IFIPAG, carregou consigo a água. O que aconteceu, aquilo que era o objetivo final com a respectiva água, não foi possível conservar a água, mas sim foram capazes de ir numa machamba de um sujeito qualquer ali, chegaram ali, despejaram água. Para mim, eu entendo assim que despejaram, porque julgaram que estavam a regar estacas de mandioqueira. Não faz sentido. Numa altura que a água é um líquido precioso. Entretanto, é com a água que podemos combater os incêndios. A 30 de dezembro acabou ardendo o mercado de Quilimane e eles não foram capazes de responderem à altura, porque a água que haviam levado com eles no mesmo dia, na hora 17, não conseguiram racionalizar o mesmo líquido, acabaram gastando, regando a tal machamba, mas o que aconteceu na mesma noite é o que nós vimos nas mídias. Eles não foram capazes de responder a tempo, porque já teriam esgotado a água que juntos com eles levavam. Agora, isso acaba quem de direito perceber até que ponto os nossos servidores públicos são responsáveis. Aquilo é falta de responsabilidade, é falta de responsabilidade, assim, é falta de um objetivo claro.
eles não sabem dizer se eles estão aí, até o nome diz SENSAP, são Serviços Nacionais de Salvação Pública, se não estou em erro. Agora, eles esquecem aquilo que é o objetivo final. Isso, para mim, é de condenar esse tipo de atitude. A quem de direito deve chamar essas pessoas a serem responsabilizadas para que amanhã não voltem a cometer o mesmo erro. Muito obrigado, José Mururi, pelo seu fato da semana. Jovem empresário e ativista social do distrito de Vilanculo, província de Inhambane, assina Mogi, empossado na CTA para ocuparem o cargo de vice-presidente de Turismo, Hotelaria e Restauração. Neste caso, para a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique. Pesou para a sua indicação a esse cargo o apreciável trabalho que tem vindo a desenvolver de uma forma particular aqui no distrito de Vilanculo. E José Felipe, quero ver seu comentário, o que é que podemos esperar nós como distrito de Vilanculo e de uma forma particular, ou de uma forma global como província de Inhambane, com a eleição de Assino Mogi ao cargo de vice-presidente de Turismo, Hotelaria e Restauração. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que estamos de parabéns. Nós, como residentes da cidade de Vilanculo, donos da província de Inhambane, e também endereçar os parabéns ao presidente Vuma, porque, afinal de contas, ele vai conseguir consolidar o que tinha ficado por realizar. Estou certo que ele entra para mais um mandato e consegue exatamente formar esse seu governo, assim que podemos considerar a eleição dos 20 pelouros, onde um dos pelouros faz parte exatamente o nosso jovem empresário, o nosso jovem empreendedor, o nosso jovem que possui a fundação de nome e assina Mogi, que sempre está a subir. Está a subir na graça de Deus. Esperamos nós que com esta eleição dele possa galvanizar cada vez mais as atividades turísticas em Vilanculo. Era notável, sobretudo o seu esforço na área de turismo. Ele representa o turismo a nível de Vilanculo, é presidente da Associação de Turismo. Notamos já nas vésperas da quadra festiva um esforço muito grande para poder haver permissão de entrada ou abertura do nosso aeroporto internacional foi graças às atividades da área do turismo, onde que foi provado a segurança de higiene no trabalho, testemunhada pela vice-ministra do Trabalho que esteve cá, uma foto brilhante onde o jovem esteve lá, junto com o presidente do município, vinham exatamente concretizar, confirmar e testemunhar que o nosso aeroporto estava apto para poder dar entrada ao desenvolvimento do turismo no período em que já se abriu, quanto às restrições do ano passado, quanto às ordens, estou a falar sobre o Covid-19. Então, esse é um esforço grande, isso chegou muito longe. O presidente Vuma apreciou, viu que merece esse jovem, ele tem uma entrega, uma dedicação. Dizer que ele está num patamar de espécie de vice-ministro, para melhor dizer. Nós temos o nosso governo no país, Moçambique, tem lá o presidente Nunes, está lá o chefe do governo, que é o primeiro-ministro, e vamos encontrar ministérios. Então, na CTA também tem essa espécie de organização, onde está lá o presidente Vuma como o presidente da CTA, e depois tem os referidos pelouros. Os pelouros são ministérios, espécie de ministério que trabalha com ministérios do governo. E em cada ministério cabe a sua largura para poder dar competência. Está lá um presidente em cada pelouro e aparecem os vice-presidentes, que podem galvanizar, dinamizar. Agora, de fato, como dizia há pouco tempo, foi mesmo devido ao brilhante trabalho que ele estava a exercer nesta cidade de Vilanculo, na área do turismo, onde o presidente Vuma entendeu que devia chamar para fazer parte do seu governo. Está de parabéns, jovem assim, avante com suas ações. Nós seguimos e batemos as palmas, diz o nosso hino, pedra a pedra, construímos o país. Certo. José Mururi, Yassina Mogi, empossado na CTA. Qual é o seu comentário relativamente a este gesto ou a esta indicação do jovem de Vilanculo?
Bom, primeiro vou parabenizar ao Yassine Namji, e a indicação foi uma indicação certa, afinal de contas, porque ele é um jovem já há bastante tempo que trabalha na área do turismo, é um jovem revolucionista, permita-me assim dizer. É um jovem muito aguerrido, é um jovem que trabalha mesmo, e afinal de contas o país precisa desse jovem para poder revolucionar cada vez mais o país, sobretudo a nossa cidade. É uma indicação certa, vou parabenizar a ele e dizer que a cidade de Inhambane, ou seja, a província de Inhambane, é uma província que também está na linha de frente no que refere ao turismo. O Yassine foi um jovem, ainda é um jovem marcante, é um jovem que está na linha de frente, como é que se diz? Em publicitar aquilo que Inhambane é, sobretudo de Vilanculos, não é? Na área do turismo. É um jovem trabalhador, é um jovem capaz. Agora, eu quero acreditar que essa indicação não é uma indicação errada, não é uma indicação certa. É um jovem que observou-se aquilo que ela é, segundo aquilo que dizia o colega, que sim, senhor, observou-se que, na verdade, ele é um jovem que pode, na verdade, trabalhar junto ao presidente do CTA, que é o Agostinho Vuma. Parabéns, Yassine. Continua assim. O que nós queremos ver assim, a subir, sempre para frente. Não pode subir só você, não é? A cidade também, fala-se de uma cidade inteligente. Quem sabe, a cidade inteligente em algum momento precisa dessas atividades turísticas como tal também, porque onde exerce-se uma atividade turística também há um bolo que entra, é deste bolo que vai contribuir com que haja também a cidade inteligente no nosso distrito. Acredito eu que vai chamar também a atenção para quem vem de fora, assim como de dentro. Então, em algum momento, podemos incluir tudo isto no seu pacote todo, o que refere ao turismo. Parabéns, Yassine. Continue assim. E, José Felipe, concorda que a indicação de Yassine Namji foi acertada ou nem por aí, no seu ponto de vista? Sem dúvida nenhuma, foi uma indicação acertada, como dizia o colega. Existe base alicerces que mostram o seu esforço nesta área de turismo. Ele é colocado no pelouro turismo, hotelaria e restauração. Lembro-se de que já quando estávamos a entrar na quadra festiva, Vilanculo foi a cidade que, em primeiro lugar, a nível do país, anunciou o número de camas de reserva que possuía a nível do país para receber turistas com disponibilidade exata e estava dentro de condições exigidas no âmbito do Covid-19. Estou a referir, sobretudo, a segurança e higiene do trabalho. Este é um dos elementos que marca exatamente, revela a organização do jovem empresário Yassine Namji, revela exatamente um trabalho forte que ele andou a fazer, sobretudo em todas as instâncias turísticas, na qualidade do presidente do turismo em Vilanculo. Eu penso que é acertada, sem dúvida. Eis a razão do presidente Vuma dizer, jovem, venha para cá. Certo. José Morur, sabemos que o país, no seu todo, está a ver um novo normal imposto pela Covid-19 e sabemos que o setor de turismo é um dos mais afetados quando se fala da Covid-19, uma vez que não é possível fazer com que os turistas internacionais escalem este ponto da província de Inhambane de uma forma particular. Quais são, no seu ponto de vista, as estratégias que deixa como desafios para o jovem Yassine, de modo a fazer com que o turismo continue a ser sustentável? Bom, que ele continue com os trabalhos que ele vinha exercendo desde muito, porque se nós formos a ver, há um ditado que diz assim, permitam-me dizer em Xiço, coloca mais chumbo para botar com mais chumbo. Faça qualquer coisa para que tenha também algum ganho. Se nós formos a ver, o Yassine não foi alguém que só está virado para a cidade de Vilanculos. É alguém que, a nível nacional, ele já fez várias doações. Na medida, por onde ele passa, eu acredito que por onde ele passa, fala também daquilo que são as maravilhas de Vilanculos, que ele continue ainda a fazer essa publicidade, falando mais de Vilanculos. Coronavírus é uma pandemia, a qualquer altura poderemos vencer.
Então, acredito que depois de vencermos todas essas barreiras de coronavírus, ele tendo feito essas atividades de publicidade, marketing por aí, acredito que haverá ainda muita aderência das pessoas de fora para poderem virem conviverem conosco na cidade de Vilanculo, olhando aquilo que são as nossas maravilhas. Falo de Bazaruto, não só Bazaruto, em Açores, assim como aqui mesmo em Vilanculo. A título de exemplo, eu estava a ver num dos programas um programa, permita-me falar desse tal programa, é um programa que é passado, como é que se diz, num dos canais que é a Miramar. Aí chamaram um dos cantores como é que se diz, um dos cantores posso assim, permita-me dizer que da elite, né? Perguntaram a ele que suponhamos que se tu estás de férias, onde é que gostaria ou onde é que tem gostado de passar as suas férias? Ele disse, se calhar o lugar por ele a escolher numa primeira fase seria Vilanculos, mas sobretudo Bazaruto. Então, é desta forma que muita gente conhece Bazaruto devido às nossas maravilhas cá existentes. Esta parte do turismo que faz falar Vilanculo. É trabalho de assim que, por sua vez, publica. José Filipe, algum desafio que gostaria de deixar ficar ao vice-presidente de Turismo, Hotelaria e Restauração? Apenas 2 aspectos para retirar, né? Falava de estratégia. Estratégia é uma linguagem emprestada a um termo militar. Eu penso que o vice-presidente de turismo em Vilanculo é presidente. Estou a falar do Peloio, Turismo, Hotelaria e Restauração. Deve trabalhar em estreita colaboração com o Ministério da Saúde para continuarmos cada vez mais a intensificar o uso, a obediência das medidas de prevenção do Covid-19. Só assim como estratégia para a gente continuarmos a trabalhar na área do turismo. Como desafio, dentro dessas medidas, haver um trabalho de fiscalização permanente em todas as instâncias turísticas, para poder verificar exatamente o cumprimento do decreto presidencial. Só assim que vamos ter resposta, vamos ter a imagem, vamos ter a visão para podermos publicar que Vilanculo encontra-se no estado são, capaz de receber os turistas, como dizia o colega, através do nosso aeroporto, através da nossa via terrestre, para poder virem desfrutar exatamente as nossas belas praias que nós possuímos. Muito bem, vamos avançar para o segundo tema desta edição do programa Olho Visionário, tropical ciclone, ou melhor, ciclone tropical Eloise, que se fez sentir em quase todo o país no último fim de semana, sem exceção do distrito de Vilanculo, deixou particularmente nesta região da província de Inhambane 10 casas destruídas totalmente. São casas construídas por material precário e deixando ao relento 40 famílias. Este fenômeno deixou igualmente 5 salas sem suas coberturas em alguns estabelecimentos de ensino primário. Numa altura em que estamos mesmo no momento em que os ciclones são frequentes, fala-se de chuva. É verdade que para o nosso caso Moçambique, segundo o INAME, ainda não há dados fiáveis que poderá entrar no canal de Moçambique. Sempre que há estes fenômenos, tanto os bens ou as infraestruturas públicas sempre passam mal também destes vendavais. E José Murur, o que é que pensa que das próximas vezes o governo, numa primeira fase, pode fazer de modo a evitar que algo de gênero se repita? Bom, sobretudo no que diz respeito às infraestruturas públicas. Bom, no que refere às infraestruturas públicas, sempre o governo nos chamou a atenção, sempre deu alerta, fala-se sempre nas medidas que, olha, temos que tomar medidas de prevenção, sobretudo temos que procurar colocar talvez um bloco, um saco de areia sobre as chapas, mas o que acontece nas instituições públicas, talvez há uma negligência na parte de quem é responsável, porque eu ainda não notei
quando se fala de calamidades públicas, talvez para quem de direito corre logo de imediato em direção à sua infraestrutura para ver se pode procurar lá colocar um saco, um bloco em cima de chapa, de modo que aquilo possa fortalecer um bocado, né? Mas não há outra coisa que o governo pode fazer em espécie de prevenção de uma calamidade, de um fenômeno natural, porque só Deus é que sabe dizer o que é que poderá acontecer. O que pode se aconselhar talvez é tentar usar material convencional, deixando material precário. O que nós temos notado, por exemplo, agora, nós sabemos as dificuldades que o governo atravessa agora. Temos casos de Covid-19, agora também com calamidades, mas se nós formos olhar, o governo ainda não está em condições, não está ainda em altura de construir talvez salas de material convencional. Temos notado aí salas de mucuca. E mucuca sempre é muito frágil quando se trata de ciclone, ventania. Pronto. A única coisa é só criar uma forma de prevenir mesmo. Prevenir colocando bloco, um saco de areia por ali, talvez assim. José Filipe, acha que estamos perante aquele provérbio que diz faça o que digo e não faça o que eu faço? Bom, em relação ao assunto do ciclone que nos visitou há dias atrás, a cidade de Vilanculo, em primeiro lugar queria saudar o esforço do governo da cidade de Vilanculo, do distrito de Vilanculo, pelos esforços e mais atores ligados à área de gestão aos desastres naturais, em que tiveram uma pronta intervenção para poder estar ao lado daquelas famílias que foram afetadas pelo ciclone Eloise. Verificamos, no de outubro, foi uma escola que desapareceu, famílias também, concretamente estamos a falar, a maior parte de famílias daquela zona, do bairro de Outubro, pela sua localização geográfica, é um bairro que se localiza mesmo próximo da costa e suscetível ao caminho próprio de ciclone, podemos assim dizer. E só bateu naquela área e a maior parte daquela população sofreu. Foi obrigada, acarinhada para poder ocupar salas de aulas na escola primária do primeiro e segundo grau, 1º de maio, vulgo escola do Suleimani. Nós testemunhamos isso durante a governação do presidente Suleimani. Ele fez a escola em seu nome. E muitas das vezes falamos de escola de Marraque. Não é escola de Marraque. A escola de Marraque é esta que foi vandalizada pelo ciclone. Então, esse esforço revela que o governo está ao lado do povo. Isso estou a falar particularmente para a cidade de Vilanculo. Os esforços foram feitos, deram comidas, deram mosquiteiras, tendas, através de INGC, hoje é INI, GEO, qualquer coisa sobre o desastre. Há um trabalho que foi feito e ainda há promessas de poder haver um trabalho de reconstrução das obras daquelas famílias. O governador esteve cá, o secretário do Estado esteve cá, acarinhando exatamente essa população. Mas agora, não devemos apenas esperar do governo neste sentido, como dizia o colega, né? Nós temos que fazer obras resilientes. A experiência da vila de Vilanculo na altura do ciclone Flávio nos deu um robusto de rosto e de ideia. A maior parte das casas hoje em dia construídas são a betão, fruto do ciclone Flávio. Agora ficamos de braços cruzados, continuamos com as referidas mucuco em locais impróprios, então passamos mal. Agora, falando do ciclone em si a nível do país, eu queria citar aqui palavras de um general de reserva, um grande professor da aula nas universidades, chama-se Antônio Amatai. Ele, num dos programas do Mídia Mais, dizia que temos que fazer um estudo perfeito nas zonas, a saber que aqui é o corredor de ciclone. Vamos mobilizar a população para não permanecer naqueles locais. Uma política do governo obrigatória, ninguém tem que ficar nesses locais. Para quando chegar o período de chuva, estamos a falar de janeiro a março, quando o ciclone, a chuva aparece, já não encontra ninguém. Mas não é o que está acontecendo. Mas a título de exemplo, Govura, uma zona que foi planificada para colocar a tal vila, ninguém está lá. Foi um plano feito pelo governo, as pessoas usurpam das casas
desistiram e voltaram à vila. Então tem que haver uma política, uma disciplina clara. O próprio governo saia da vila, vai estar junto à população. E desaparece aquela vila que sempre é inundada. Estamos a falar de Machanga, estamos a falar de Govo. Todos os anos estamos a falar desses locais. Então estamos a ver uma espécie de um negócio, onde é que o criminoso tem que existir porque há polícia. Senão não há de haver polícia para ter emprego. É a mesma coisa. Então quer dizer também a cidade da Beira faz parte também destes locais que não estão a cumprir com o pensamento desse general na reserva? Não é bem não cumprir. A cidade da Beira é uma cidade histórica. Ela surgiu por causa de instalação do porto. Mas no seu ponto de vista, o que é que faz com que a cidade da Beira, sempre que há ciclones, tem estado no topo em termos se formos a olhar para inundações, tanto para infraestruturas também, a cidade da Beira tem estado em primeiro lugar? A cidade da Beira tem um historial. A cidade da Beira em si não há inundação. Perceba bem. As zonas são bairros suburbanos, onde estão lá residências construídas desorganizadamente, onde surge esse assunto, em que o povo não é corrido. Não pode se aplicar políticas de quê? Política de obrigar o povo a sair naquela zona à força, porque é este povo que dá o voto. Este é o primeiro pormenor. A zona de expansão ao longo da cidade da Beira, estamos a falar de Mangane, Macurungo, Estiva, onde os chineses chegaram lá, entulharam, levantaram uma série de espécies de terra em cima e tem várias drenagens não organizadas até agora. A cidade da Beira está num processo de ser uma cidade muito grande, bem organizada, mas ainda é longe para poder alcançar esses objetivos. Em si, a cidade da Beira tem tâmigas, chamam de tâmigas, que são cordil de respiração das águas do mar. Mas quando a chuva cair, as tâmigas enchem. E quando enchem, elas respiram. E quando respiram, encontra a população ao longo. Estamos a falar de bairros de Munhaba, onde a estrutura não é espécie da própria cidade. Aquela cidade é histórica. Agora, aqui há uma simbiose entre o povo e o governo, a instalação da própria cidade. Mas também, desculpe lhe cortar, se nós formos olhar a cidade da Beira como tal, né, temos que olhar também a localização geográfica de Moçambique. Moçambique está a nível da África Austral, Moçambique, ou seja, a nível do continente. Moçambique está numa zona baixa. Sempre o que inunde agora a cidade da Beira não é taxativamente chuva como tal. Abriram comportas em Zimbábue agora. Aquilo influencia as nossas são margens, como é que se diz. Então, aquilo, todos nos rios desaguam na costa. Sim. Então, olhando essa localização geográfica de Moçambique, a Beira está mais embaixo. O que acontece? As águas descem, por sua vez, usam a cidade da Beira para poderem desaguar-se ao oceano. Mas não existem, se calhar, algumas políticas que o governo pode traçar, tendo em conta que isso tem sido recorrente? É por ali onde eu ia. A cidade da Beira é uma zona pantanosa. Está a perceber? Com essas construções desordenadas, não é? Há uma necessidade de o governo, assim como o presidente do Conselho Municipal, fazer um trabalho muito árduo, tentar fazer, como é que diz, tentar ordenar aquilo, não é, para poderem criar valas, essas valas que dão acesso até ao mar, sem fazer esse tipo de trabalho. Porque o que nós estamos a ver agora, aquela água está estagnada, não circula com facilidade. Devido a essas construções desordenadas. E o que é que está a acontecer agora? Agora a Beira corre o risco de muitas doenças. Falamos de cólera. Na Beira ou seja, na província de Sofala ainda tem aquele uso e costume de fecalismo a céu aberto, e sendo uma zona de terra, sendo uma zona pantanosa, quando se fazem covas para latrina, a profundidade é muito menor. Está a perceber? Estás a imaginar agora que está inundado. A probabilidade de haver, como é que se diz? Aí resulta uma doença chamada cólera, porque daqui vamos enfrentar o assunto de cólera, sem dúvida. Ali há a ruptura, não é? Daqueles tubos de esgoto, própria latrina, aquelas latrinas, aquelas latrinas tradicionais. Então a probabilidade de, com tudo isto aqui, ter várias doenças é maior, porque
tudo é levado junto com aquela água. E a mesma água não se escoa para o mar. Então, É estagnada. Então, que- o que nós temos notado, vimos residentes, não é, a conviver no seio daquela água. E para ter água também para beber é um problema sério. Então está tudo misturado. Há um trabalho que é desafio isto para o governo, é desafio para o presidente do Conselho Municipal. Não é? O governo tem este monopólio, tem este poder decisor como tal, de evacuar alguns moradores para ver se cria... Para a zona mais segura. Sim, até há uma necessidade de... Sim, até pode... Se eu digo desafio, arriscaria mesmo eu dizer transferir a cidade da Beira talvez para uma zona segura, não é? Ali... Qual seria a zona segura para si, no seu entender? A província de Sofala é muito grande. Falava o professor, o colega de Ofegona aqui, dizia que tem zona de expansão. Acredito que uma zona de expansão é um bairro novo, é um bairro de jovens. Eu não conheço a província de Sofala, mas Sofala é grande, tem muitas zonas que pode se transferir à cidade da Beira, mas isso é uma coisa que não há de ser para aqui, daqui para aqui, mas talvez neste momento o que se deve fazer é criar valas. Não é que dão acesso ao oceano para ver se a água pode escorrer sem problema. Muito obrigado. Vamos observar o nosso curto intervalo e voltamos já já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Assim, voltamos para a segunda e última parte do programa Olho Visionário, onde continuamos a trazer vários assuntos que marcam a atualidade nacional. E casos positivos da Covid-19 continuam a disparar no nosso país e, de acordo com o ministro da Saúde, Armindo Tiago, a existência no nosso solo pátrio da variante sul-africana desta pandemia. José Felipe, quando pensávamos que com o agravamento de algumas medidas restritivas, quando o chefe de Estado moçambicano falou à nação no passado dia 13 do mês em curso que se calhar os casos pudessem reduzir e estávamos enganados. O que estamos a ver agora é o contrário. Bom, não é estar enganado, era uma perspectiva. O chefe de Estado falava no cômputo de um desafio a deixar regras para a gente poder cumprir. Está a acontecer o que está a acontecer, mas não esqueçamos que estamos dentro de política de saúde. Há 2, 3 dias atrás o ministro dizia que vai conseguir cerca de 70 mil doses através de maio e junho, mas ontem voltou a dizer que já será em fevereiro. Significa é uma tendência de estarmos muito apressados por necessidade. Fala-se de que a cidade de Maputo já não há espaço nos hospitais para poder albergar os doentes padecendo de Covid-19. Mas há um assunto caricato. Aparece lá um doente, tem que fazer recolha, né? A recolha, as amostras são feitas na África do Sul. Esses resultados que apareceram dessa nova variante é mediante essa nova variante. Não temos testes ou os elementos para fazer teste dessa nova variante. Fazíamos testes da antiga variante. É esta variante que ontem se dizia. Na Europa, na América ou no mundo vai surgir uma nova vaga de Covid-19 que vai ser mortífera. Até publicar. Mas aqui é prognostica feitiça. Prognostica uma doença. Há uma coisa que aqui nós temos que procurar analisar. Vamos aceitar se existe Covid-19, mas da forma que está sendo propagado, preocupa-nos a sociedade, preocupa o povo, porque afinal de contas o chefe de Estado o que ele faz é tentativa de salvar o seu rebanho. Na tentativa de salvar o seu rebanho está lá alguém, que é o ministro, que pode procurar e pegar o guiador do carro. Vamos fazer isso, as medidas são essas. Tem que fazer isso, mas aquilo. Em relação à África do Sul, eu penso que tudo que fazemos parece que sempre copiamos a África do Sul. São as medidas,
Agora estão a dizer a variante vem da África do Sul. Por que aporta a África do Sul? Não se esqueçam que este boom de resultados, a ponto de deixar de aparecer, dizer que eu disse para abrir barracas, tomar uma cerveja só na quadra festiva e depois fizeram uma indisciplina. Não esqueça que a África do Sul também contribuiu através das fronteiras. Não esqueçam que a África do Sul contribuiu através das fronteiras. Mas as fronteiras não eram um mecanismo para protagonizar o excesso, o boom do Covid-19. Porque lá tem regras para poder cumprir. O que nos falhamos? Agora, são desafios. Vamos avançar. Muito bem. Josias Mururi, qual é o seu comentário? Os casos da Covid-19 não estão a reduzir. Para além dos casos positivos, também há óbitos e um número maior que não esperávamos que registássemos, tendo em conta que o chefe de Estado moçambicano acabou recuando de certas medidas que anteriormente havia tomado. Bom, para mim, nós temos que acreditar que o coronavírus é uma realidade e existe, e sobretudo a segunda variante é mais agressiva. Se nós formos a perceber, o John Biden esta semana ainda tomou uma decisão de banir todas as aeronaves que saem de África do Sul para os Estados Unidos. Neste momento nenhuma aeronave entra para os Estados Unidos. Isto porque a segunda variante é mais agressiva e mata. Agora, para mim, eu julgo que não é só coronavírus como tal. Nós temos que olhar aquilo que Moçambique é. Moçambique é um país muito pobre e não abre um espaço para os moçambicanos poderem se fazer em grande escala nas suas casas sem sair à rua. Porque o coronavírus não caminha só por si, não é? Propaga-se através de contactos, através da fala, não é? Entre pessoas quando se cruzam, sem proteção, através da saliva, né? Este é um vetor que pode transmitir para uma outra pessoa. Mas por mim eu digo, há uma má gestão, posso assim arriscar dizer que há uma má gestão no que refere à administração de todo o processo do Covid-19. Se nós formos olhar no passado, este é o segundo ano, no ano 2020, não é? O que nós notamos por ali, notamos várias aglomerações, não é? A nível nacional, que fazia-se registros de muitas famílias, diziam famílias carenciadas, para ver se podiam ser ajudadas pelo fundo alocado ao país, não é? No âmbito do Covid-19. No âmbito do Covid-19. Mas agora o que me espanta é, estamos no segundo ano, com segunda variante, percebe, né? Do coronavírus. Até de lá para cá, não conheço nenhum moçambicano que afirma que já recebeu o valor de 1.500, aliás, nem 1.500, era por aí 3.000, dependendo também do agregado familiar. Não conheço nenhum moçambicano que diz que já se beneficiou desse dinheiro. Afinal de contas, onde é que está esse dinheiro? A quem está sendo beneficiado? Se nós formos a ver também, falou-se de distribuição de máscaras, não é? Para alunos, para professores, funcionários. Aquilo só falou-se teoricamente. Não conheço nenhum professor que diz que recebeu máscara da sua escola. Não conheço nenhum professor que diz que recebeu gel da sua escola, não é? Que talvez pudesse assim justificar-se que, pronto, este dinheiro compramos máscara, este dinheiro compramos gel, não é? É claro que nas escolas existem essas coisas, existem certas escolas que encontramos lá gel, álcool, balde e outras coisas. Mas se nós formos a ver, há certas escolas que, numa escola que é grande, você lá só vai encontrar um termômetro. O que é que está a acontecer? Há muito dinheiro que foi doado para administrar estas coisas de Mas no seu ponto de vista, Sérgio Mururi, o que faz com que os casos disparem? Será que há desobediência das medidas sobre a prevenção desta pandemia? Ou alguma coisa está a falhar por parte do governo? Há desobediência, sim, mas há falta de crença também em certas pessoas. Há pessoas que não acreditam que o coronavírus é uma realidade. O coronavírus é uma realidade. Isto porque o que acontece também com os nossos dirigentes, há quem aparece hoje, diz isto, amanhã aparece e fala outra coisa. Não existe, não comungam quase
as mesmas coisas para dizer. Até, por exemplo, o ministro da Saúde ontem dizia que teríamos talvez a vacina para a Covid-19. Não, dizia até mais. E hoje aparece a dizer é fevereiro. Há quem dizer não, daqui a 6 meses. Então aqui há um teatro de palavras que não está a perceber. Se eles querem se fazer ao público, que aparecem, falem uma e única coisa. Não pode aparecer este dizer isto, amanhã aparece aquele fala outra coisa. Isto faz com que as pessoas não ganhem credibilidade em certas coisas. É aquilo que se dizia no passado, que nós não podemos politizar. Não é neste momento que nós temos que colocar certas coisas em segredo. Isto é para o nosso bem, é vida, é doença. Agora, temos que olhar a parte de monopólio, não é? Monopolizarmos aquilo que é política, mas quando é doença, eu quero dizer, não podemos monopolizar até doença. Temos que levar as coisas a sério. É assim, o que está a falhar? Eu vou responder de uma forma que vai poder perceber. Na tomada de posse do presidente John Biden, toda a equipa esteve mascarada, mas a máscara era de pano. Assinala isso. Nós também tivemos um período em que até éramos mobilizados aviões alfaiates, adquiríamos aí máscara de pano. Não havia esta espécie que vem do Médio Oriente. Perceba bem isso. Médio Oriente, fabricada na Índia, se não estou em erro. Mas hoje em dia, a maior parte, se calhar posso dizer, em Moçambique ou a nível da África Austral, usam essa máscara. Já não usam de pano. O que está a acontecer? A resposta está ali. Raciocinar. Está aí a resposta. Não, mas eu penso que o internauta quer perceber. Quer perceber, mas sim, ele está a perceber isso. Está a perceber. Talvez, só para secundar o que estava a dizer o colega Geoff, talvez se existem alguns que aderem a esse tipo de máscara, é o acesso, o valor da compra, não é? Mas com isso eu quero dizer que não impede com que recorremos à máscara de pano, dependendo da vontade de cada um. Por exemplo, podemos recorrer a outro tipo de máscara se nós desconfiamos, se nós pensamos que este tipo de máscara é problemático. Por que é que não entra nos Estados Unidos da América? Então podemos dizer que esse tipo de máscara... Por que não vai aos Estados Unidos da América? Podemos dizer que esse tipo é transmissor da Covid-19. Não está escrito aí, porque estaríamos mortos nós. Por que não entra na América? Então é essa guerra científica entre blocos. Não nos atrapalha neste mundo aqui. José Felipe dizia anteriormente, quando entramos no debate deste tema, que Moçambique muitas das vezes toma decisões depois de o país vizinho África do Sul ter tomado suas decisões. Então, podemos afirmar categoricamente que o nosso país é dependente. Enquanto o outro país não tomar certas decisões, ele vai continuar no silêncio até que outro país faça alguma coisa. Em contexto normal, todos os países são autônomos, porque um país é uma realidade. Mas ainda para provar o que está a referir e o que eu citei, é que eu queria aqui deixar uma espécie, se calhar, de uma análise, né, em que a maior parte dos dirigentes aparecem, ou por outra, o novo recente decreto, quando foi anunciado, falou-se de barracas, pensou-se em enfermeiro, agora até publica o Ministro da Saúde que as primeiras 70 mil doses que apareceram primeiro a ser administrados são enfermeiros. Se calhar vão falar de militares, estão na linha da frente, que sempre falam, mas nunca falaram o nome do professor. Mas o professor está em frente do aluno. O professor está dia a dia com crianças. Temos 7ª classes, temos 10ª classes, temos 12ª. Estão no período de exame. Agora, o que estou a prever aqui, assim que o chefe de Estado não falou nada não citou nada deste professor, que ele é presidente graças ao professor, é juiz, você, graças ao professor, hoje é médico que está morrendo no hospital, graças ao professor, é que se calhar quando terminar o período de exame, era para não exatamente interromper o processo de educação dos exames. Terminados os exames, nós vamos ter aqui uma medida muito dura. Lockdown não diria isso porque não temos condições. Lockdown ficar em casa sem comer nada, morremos. A África do Sul já introduziu, acabou de desmanchar, mas não diria isso. Mas vamos ter medidas que vão ter que doer um pouco. Porque o chefe de Estado disse que não gostaria de imitar os outros, porque nós não temos condições. Mas há de haver uma espécie de lockdown, o que eu percebo, se calhar, 15h30 funcionários saíram do serviço,
até 16 horas ninguém tem que circular. É loja, é bar, é transportador, todos em casa. Se calhar, pelo menos para podermos mudar esse boom de número, né? Mas, desculpe, Dr. Geoff, há um apelo que eu queria deixar aqui, através deste canal. Por favor, nossos servidores públicos, não façam promessas falsas. Repito, não façam promessas falsas. Aglomeraram pessoas, registraram, prometeram dinheiro. Até deram esperança, alimentaram esperança até idosos, que até hoje estão à espera desse dinheiro no âmbito do Covid-19. Não façam promessas falsas. Essas pessoas que lhes prometeram hoje, amanhã poderão lhes precisar. Façam qualquer coisa. Muito obrigado, José Moreira. Obrigado, José Felipe, pelos vossos comentários. É desta forma que a presente edição do programa Olho Visionário chega ao seu fim. Tu vindo o quê? Na marcha? 63 estão aonde? 63 expulsos. Não falamos aqui todo o braço. Próxima semana, desculpa. Percebo, mas estamos aonde cortar depois. Tá certo, mas dizendo 63, porque aquilo é uma lição. Sim, é uma lição. Não ir ao ar. Não, há de ir ao ar. Ok, deixa-me lá fechar. Mas olha lá, os 63, a suspensão dita do que fica em casa, 63. né? Tem novas ordens. São esses que deixaram passar Covid-19. Eu quero falar isso. Vamos discutir na próxima semana. Era ligação. Vamos discutir na próxima semana. Obrigado, José Moreira. Obrigado, José Felipe, pelos vossos comentários. Caro internauta, desta forma chegamos ao ponto final de mais uma edição do programa Olho Visionário.